capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. No final desse sermão, Jesus fala a respeito desses dois fundamentos como conclusão para tudo que ele falou, porque ele diz assim: muitos vão estar ouvindo a palavra, e entre os que ouvem a palavra tem aqueles que põem em prática e aqueles que não põem em prática. Então tudo aquilo que eu falei, ele está dizendo assim, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei aqui, vai ter aquelas pessoas que ouvem e não põem em prática, e vai ter aquelas pessoas que ouvem e colocam em prática. E ele compara isso com uma construção de uma casa, que esse homem que não ouviu a palavra, quer dizer, que ouviu a palavra mas não colocou em prática, construiu a sua casa sobre areia, e quando veio a tempestade levou essa casa. E o outro que ouviu também a palavra do Senhor, colocou em prática, e ele construiu a sua casa sobre a rocha. Quando veio a mesma tempestade, quando veio o mesmo vendaval, não levou essa casa, ela ficou de pé. E isso acontece com o tempo, e a pessoa às vezes não percebe o que ela fez e o que ela deixou de fazer para que a sua casa tenha caído. E aqui nós vamos estar meditando nesse sentido, para você poder perceber se você tem edificado a sua vida sobre a rocha e se a tua casa, a tua vida não vai cair. A gente vê assim que são dois edificadores, dois fundamentos, duas construções, mas a palavra é a mesma e a tempestade é a mesma para as duas construções. São cristãos que ouvem a palavra, mas alguns praticam e outros não, e a diferença. E ele chama que aqueles que não praticam são tolos, são imprudentes, são insensatos. E os que põem em prática, põem o propósito de viver essa palavra, são prudentes, são sábios e alcançam a graça de Deus. A gente vê também na história, eu queria comparar essa história aqui com a história de Abraão e Ló. Quando eles se separaram, diz o texto que Abraão foi morar nas montanhas. E Ló, ele tinha visto a planície. E aquela planície era verde, era linda. Eu imagino que hoje ele olharia para lá e dizia: ah, meus tratores nessa planície. Ah, mas vai dar muito soja nesse lugar. Já Abraão foi morar nas montanhas, mais complicado, tem que subir, é o caminho das pedras, né? Dá mais trabalho, é mais difícil, cansa mais. Por outro lado, tem águas mais cristalinas, mais saudáveis, puras para se beber. E também não tem o calorão lá daquelas planícies, né? Lá no Mato Grosso, quando a gente está em Campo Verde, está gostoso, mas a gente olha lá embaixo, está Cuiabá naquele caldeirão quente. Então a pessoa tem que morar lá, mas ela tem que se acostumar com todo aquele calor, e às vezes a pessoa não percebe. Ló, ele olhou as planícies, ele viu a fertilidade da terra, ele viu a facilidade que era trabalhar naquele lugar, que não teria tortura, não teria curvas, tudo muito fácil, muito verde, muito cômodo, bonito demais, mas escondia Sodoma e Gomorra. Ele não percebeu que tinha cidades terríveis que teriam influência sobre sua mulher e sobre suas duas filhas. Ele não olhou lá na frente em relação à sua casa, ele não olhou o que aconteceria com a sua casa, porque ele manteve a sua fé intacta, e dentro de Sodoma e Gomorra ele foi juiz, ele ajudou aquelas pessoas na fé.
Mas ele perdeu a sua mulher e as suas 2 filhas, ele perdeu gerações, ele perdeu a oportunidade de estar com o homem de Deus lá nas montanhas. Ele não abriu mão do seu gado, das suas riquezas, para estar junto com o homem de Deus, e ele seguiu a sua vida, e ele não fez os cálculos direito, e é isso que Jesus está falando. Eu tenho um ensino para você, está aqui o Sermão da Montanha, cheio de princípios, mas você precisa fazer os cálculos. O discípulo, ele precisa fazer o cálculo. Eu lembro também de uma família que saiu do interior dos Estados Unidos e foi morar em São Francisco. Aí lá tem mais luzes, é uma cidade grande, tem mais festas, tem mais noitada, tem mais coisas para oferecer aos jovens. Mas não demorou muito, alguns daqueles filhos daquela família já estavam com tendências homossexuais. Então, o pai, a mãe precisa fazer os cálculos aonde está levando os seus filhos para que não sejam contaminados, né? Fazer uma casa na praia é um grande sonho. Construir essa casa na praia, pense, é uma areia, é fácil de colocar os pilares. Qualquer um cavoca ali, é muito fácil. Aí você constrói a casa bonita, do sonho, bem pintadinha, como Abraão também poderia ter construído uma casa linda lá em cima da montanha, como tem muitos modelos de casas lindas na montanha. Mas a facilidade que é construir essa casa na praia, cavocar na areia, é muito fácil. Só que quando vem a tempestade, essa areia não consegue segurar essa casa, porque o fundamento é frágil. Então Jesus, ele está falando de que a gente pode até ter boas intenções e ter assim aparência bela, uma coreografia bonita de fé, de religião, mas que não vai suportar a tentação, não vai ter poder contra a sensualidade, não vai ter poder contra a ansiedade, a pessoa não vai resistir às tentações, né? Então, precisa pensar. A Bíblia está cheia de exemplos, como o Salmos 1, que ele fala assim: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é uma questão de escolha. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele tem prazer, diz o texto, na palavra do Senhor, e encontra tesouros na palavra do Senhor que são maravilhosos. Mas diz o texto que aquele que se assentou na roda dos escarnecedores se manteve ali, ouviu e foi seduzido por todas aquelas conversas podres. Ele não vai permanecer na congregação dos justos. No dia que tiver, que Deus levar, ele não vai ser levado. Quando Deus levar a sua congregação, ele não vai estar no meio, porque ele vai ser separado, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Jesus falou, assim também vai haver essa separação nesse dia, e não tem como esse homem permanecer na congregação dos justos. Em Mateus 6, fala a respeito de dar esmolas. Fala que quando os judeus, os religiosos davam esmolas, eles davam esmolas para serem vistos pelos homens. Eles sempre faziam isso quando tivesse mais gente olhando, para receberem elogios. Também no capítulo 6 de Mateus, ele fala assim a respeito de que quando eles faziam orações longas, orações bonitas, para chamar a atenção, para serem vistos pelos homens. Também no capítulo 6 diz que quando eles jejuavam,
também jejuavam para serem vistos pelos homens, e eles estavam dias ou o dia sem comer, e o rosto estava assim abatido, e ele não lavava o rosto, ele não arrumava o cabelo, para que as pessoas percebessem que ele estava sofrendo, que ele estava realmente abatido, para que as pessoas pudessem dizer assim: olha como ele é um homem de oração, oh, como ele jejua, como ele tem fé. Isso no meio assim do povo de Deus dava um certo status para aquelas pessoas. Então, de uma forma teatral, Deus fala assim: maquinalmente aprendeu. É automático, mas sem o Espírito Santo, sem o coração. É uma coreografia espiritual, é uma boa performance, canta bem, fala bem, mas não está no coração a palavra, né? E aí Jesus continua ali, ele diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A alegria, a felicidade do homem não está nos seus bens. Por que gastar tanto tempo com os bens se a felicidade não está ali? Por que gastar tanto tempo atrás do dinheiro se a felicidade verdadeira não está ali? No capítulo 6 ele diz no verso 19 que ladrões escavam e roubam, que a ferrugem destrói, que a traça destrói a roupa, a ferrugem destrói o metal. O ladrão escava e rouba o ouro, aquilo que você ajuntou. Tem especialistas em roubo, e o tempo leva também, porque você morre e deixa tudo aí. E ele diz assim: aquele que ajunta tesouros para si é louco, porque ele está dizendo assim: se você ajuntasse tesouros no céu, lá, ladrões não vão roubar esse tesouro. Se você ajuntar tesouros no céu, a traça não vai destruir aquela roupa que você ajuntou lá no céu. A ferrugem não vai destruir aquele tesouro que você ajuntou lá. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é armas ciladas contra nós mesmos e roubam o nosso tempo. E acabamos não tendo tempo. Rouba também a nossa paz, rouba a tranquilidade, perde sono, não consegue dormir. Muitos não conseguem comer, se alimentar direito. Muitos sofrem vários tipos de dores, tem problema de estômago e assim a aceleração do coração. A ansiedade causa desgraça, e ele vai falando isso, Mateus 6, 25, não andeis ansiosos por coisa alguma, não ande ansioso por causa do que você vai comer, do que você vai se vestir, aonde você vai ficar, qual é a casa que você vai ficar. Quando a ansiedade toma conta, é sinal de pecado, é sinal de escravidão. A ansiedade é uma forma de que a gente tem, de que está controlando a nossa vida, que tem domínio sobre tudo. E Jesus está dizendo assim: mas você não sabe que eu cuido de você? Que eu estou com você? E eu estou com você todos os dias, até o final. Ele diz no verso 32, os gentios é que procuram todas essas coisas. O que ele quer dizer assim? É o incrédulo que fica preocupado com todas essas coisas. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. É inútil você levantar de madrugada e dormir tarde e trabalhar que nem um louco. Ainda vai ter que trabalhar no dia do Senhor, porque não vai ser suficiente. Não vai ter tempo de estar com a família, não vai ter tempo de estar com a sua mulher, não vai ter tempo de estar com os seus filhos, com os irmãos, porque não é suficiente, nunca basta, porque a garganta do diabo nunca basta, e a gente vai se associando, e ele está dizendo: não ande ansioso. Os gentios é que procuram essas coisas, os incrédulos é que procuram essas coisas, e a gente
vai tendo os óculos sujos por não estar na presença de Deus, por não ter um relacionamento com Deus, e a gente vai caindo nessas ciladas. Aí ele continua falando assim, que aí vem o lobo, que se veste de ovelha, e acha que vai entrar no céu. Mas eu também penso assim, que aquela pessoa que não vai percebendo esses erros que Jesus mostra ali, e vai fazendo coisas para ser visto pelos homens, canta aqui na frente para ser visto, prega aqui para ser visto, tudo para ser visto, o que vai acontecer com ele? Ele não vai perceber a presença do lobo vestido de ovelha, e ele vai acreditar, ele vai ligar a internet, ele vai no celular, ele vai ouvir várias mensagens que não são a palavra de Deus, mas vai aceitar aquilo ali como palavra de Deus, porque não vai ter discernimento espiritual, e não vai perceber esse lobo vestido de ovelha, como diz Mateus 7, que diz o texto que ele se veste, o lobo se veste de ovelha. E a pessoa não consegue perceber porque os seus olhos estão sujos, os seus óculos estão sujos. Ele diz assim, uma pessoa que está com os seus óculos e os seus olhos sujos, tudo que ele olha é mal. Eu fui descrevendo assim rapidamente o Sermão da Montanha. Quer dizer, ele olha, se é tudo mal, ele é muito pessimista, ou ele olha só do ponto de vista do dinheiro, ou ele olha só do ponto de vista da bebida, ou ele olha só do ponto de vista da escravidão, do trabalho, do sexo, e assim por diante. Ele está cego. Eu lembro assim, quando eu trabalhei como pastor em Medianeira, tinha uma moça muito joinha da igreja, filha de líderes da igreja, e ela andou comigo numa avenida inteira lá em Medianeira, e durante o tempo que ela andou, ela tentou mostrar para mim que os meninos da igreja não são românticos, os meninos da igreja são ruins, são grossos, dando mais para dizer que os meninos eram mais para cavalo do que para um menino que pudesse namorar. Na verdade, ela tinha olhado para um rapaz, e ele tinha se interessado por ela tinha se interessado por ele, e era um rapaz incrédulo. E ela estava tentando passar a conversa em mim, de que ela não tinha saída, que a única saída que ela tinha, mas ela não falou sobre esse rapaz. Mas ela foi falando o tempo todo assim, que não tinha um rapaz da igreja que desse certo, que prestasse, porque não era assim romântico, não era um rapaz assim atencioso, bacana. E assim foi com essa conversa, mas não demorou muito, ela estava namorando com aquele, porque era o interesse dela. E não demorou muito, ela casou com aquele. Aí ela vinha para a igreja, ele deixava, ela na porta da igreja ia para casa. A pessoa não faz os cálculos do que vai ser o amanhã, assim como Ló não fez os cálculos, e depois as suas gerações deixaram de temer a Deus como ele temia, porque a Bíblia fala que Ló era um homem justo, mas as suas gerações fizeram guerra contra o povo de Israel, e eles eram parentes bem próximos de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão. Veja como é que é não fazer o cálculo hoje, procurar um caminho mais fácil. Mas esse menino é mais bonito, ele é trabalhador, ele é romântico, ele se interessa por mim. É a planície. Só que você ouve a palavra e não põe em prática, porque não consegue pôr em prática. E dentro do tempo passando, vem a desgraça, vem as consequências daquilo que tomou a decisão, né? Então, o meu conselho é assim: mães, cuidem dos seus filhos. Deus não abriu mão
dos primeiros anos de vida de Moisés nas mãos de Joquebede. Não era de Amrão, era de Joquebede. Deus tinha dado uma missão para ela, e Moisés foi o que foi, em grande parte por causa da sua mãe. E às vezes a gente perde essa noção da missão que Deus deu para a mãe. Pode ser que o pai ajude a definir a menina ser menina e o menino ser menino, mas esse temor de Moisés, esses conceitos de autoridade, Moisés aprendeu com a sua mãe. Veja, não tinha um lugar que tivesse o melhor ensino do que a casa onde Moisés foi, porque ele foi morar na casa da princesa. Lá teria faculdades, o melhor ensino que tinha no mundo era lá. Mas Deus não abriu mão de que os primeiros anos de vida de Moisés estivesse junto com a sua mãe. Porque não é só o leite materno em si que vai dar imunidade para a criança, mas a ética. Aprender o que significa sim, sim, não, não. Lutar contra a estutícia que está ligada ao coração da criança, e que a disciplina afasta essa criança da estutícia e também do inferno. Isso está ligado com aquela mãe, a mãe de Moisés. E essa palavra, ela permanece. Deus não abriu mão disso. Então a gente precisa ouvir e fazer os cálculos. Será que é melhor a Tata, a creche? Uma mãe despreparada, uma mãe que não sabe o significado do sim, sim, do não, não, e o que passar disso vem do maligno? Porque a igreja precisa ter mães que tenham essas faculdades, que tenham esse entendimento, essa clareza sobre esses princípios que Jesus ensina na sua palavra. Ontem, no estudo bíblico que foi feito aqui, o Marquinhos estava falando de como no meio onde ele trabalha as pessoas uma traem as outras. Não pode virar as costas que alguém já está fazendo alguma coisa contra. Há algo que está impregnado, a dificuldade em relação à autoridade, não aceitar a autoridade. Nós estamos vivendo num tempo que não se aceita a autoridade. Então, muitas vezes o refúgio disso seria a igreja, mas se a igreja não prestar atenção, nem dentro da igreja esses princípios vão permanecer. E aí ele contou assim, que um trabalhador, ele tem o direito de abastecer o carro, faz a notinha e a firma paga. Só que ele combinou lá no posto que uma parte daquilo que seria pago entraria como uma caixinha de cerveja. Ele falou que custa uns R$30. Aí vai, cada vez que abastece, ganhava aquela caixinha de cerveja. Só que daí na média dos carros, sempre ele estava consumindo mais combustível. E eles começaram a ver o que estava acontecendo com aquele carro. Mandaram fazer limpeza para ver se gastava menos, mas continuava gastando igual, e foram rastreando até descobrir no posto o que estava acontecendo. O cara ganha bem, tem um bom salário, mas precisa roubar R$30. Não consegue ficar sem roubar, perde o emprego, perde o salário, porque é escravo. E a igreja, se a gente não prestar atenção nesses princípios, a gente vai ficando igual e não percebe. Então vai seduzindo, vai acontecendo, vai assistindo Netflix, vai assistindo tal seriado, vai assistindo aquilo, vai vendo aquelas imagens e vai gostando e vai tendo prazer, e aí perde, vem a tempestade e leva, porque ela vai vir, diz o texto.
Vem para todos, sem exceção. Para todos os cristãos essa tempestade vai vir. Eu tinha anotado uma frase que eu li ontem, que fala assim: felicidade mesmo, ou luxo mesmo, é ter paz, paz no coração. A Bíblia diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Salmos. Felicidade mesmo é estar em paz. Pouco importa as roupas que você usa, a casa que você mora, o carro que você ostenta, os lugares que você frequenta, pouco importa. Felicidade é dormir uma noite inteira com o coração leve. E isso, dinheiro nenhum compra. Então, quando a gente consegue colocar em prática a palavra do Senhor, buscar ajuda, socorro em Deus, Ele vai te dar força. Jesus soprou nos seus discípulos o seu Espírito. Sem o Espírito Santo a gente não consegue resistir. Sem o Espírito Santo a gente não consegue praticar a palavra. A gente não consegue discernir o certo e o errado. Sem o Espírito Santo a gente está lascado. Então a gente precisa buscar. E é um tempo de nós buscarmos, gente. É um tempo de nós nos dobrarmos diante do Senhor e olharmos para a nossa vida e vermos aonde a gente tem caído, para que nesse dia que vier a tempestade não seja uma queda completa, total, de desgraça, de mau testemunho, porque o diabo, ele vai festejar a tua queda. O diabo vai cantar. Eu imagino assim, muito, que a família do senhor Armando tem sofrido nesse sentido. Porque as pessoas da cidade, muitas pessoas vão jogar isso na cara. Mas não era um homem de fé, não era um homem de Deus, não era um homem da igreja. Então veja assim, não brinque com esses assuntos. Porque o diabo, ele vai fazer a festa. Ele vai ridicularizar. Ele vai zombar. Ele vai até dizer para Deus: viu? O Senhor ama tanto ele, veja o que ele fez. Né? Então, não brinque. Leve a sério. Nós precisamos levar a sério. Né? Vamos ter uma oração? Marcelão, faz a oração. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela mensagem que te demos. Porque é assim que nós temos que observar onde estamos colocando a nossa fé. Colocarmos, Deus, a nossa fé em coisas que não vale a pena ou onde não é da presença do Senhor. Deus, sabemos que no nosso dia a dia tantas coisas podem acontecer para nos afastar do Senhor. Nós devemos estar com os nossos corações firmados na rocha que é Cristo, para que os dardos inflamados do maligno não venham a inflamar ou a contaminar as nossas casas, Pai. Deus nos dá a cada homem, a cada pai, o discernimento de ser o sacerdote a cada esposa, o discernimento de ser auxiliadora, de ser a vigia, Paizinho, aonde informa o seu esposo, aonde está sendo firmado o alicerce de sua casa. Amém. Pai, como vimos na pregação da semana passada, onde há o terceiro cordão, onde fala a palavra do Senhor, um cordão de 3 dobras não se pode romper, e assim sendo o Senhor como alicerce das nossas vidas. Amém. Paizinho, fortalece o nosso coração, nos dá o entendimento da sua palavra, para que possamos sim estar sendo transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém.